Boa noite, mais uma quarta-feira com vocês. E nessa quarta-feira nós vamos falar de um assunto, eu creio que é um assunto que a gente realmente tem que falar dele, é um assunto que para pais é pouco conversado, que são conflitos na adolescência. E a nossa líder do Ministério de Jovens, de Adolescentes na nossa igreja, Ministério de Adolescentes. Nós tínhamos conversado há tempos atrás e eu achei uma necessidade muito grande de falar o que acontece com esses adolescentes. E ela vai ser um pouco para nós a voz dos adolescentes, tá bom? Eu vou chamar ela, é Daiana Ferreira, a nossa convidada. Só um minuto. Oi, Daiana, A tudo paz, pastor. bem? A Boa paz do noite. Senhor. A paz. Boa noite para todo mundo que está entrando. Amém. Saiu Daiana Gonçalves de novo. Eu vou Tudo bem, tirar pastor? que é Daiana Ferreira, tá bom, Tudo gente? bem. Mas depois eu tiro aqui. Não se preocupe, pastora. Tem Gonçalves também. Tá tudo bem, Daiana? Graças a Deus, pastora. Tá tudo ótimo. Graças a Deus, né? Eu estava falando que eu falei para o meu pessoal, vou deixar um pouquinho assim para vocês verem ela. Falei com o pessoal da live da semana passada, da retrasada, que eu iria fazer uma live para você, mas na metida, eu brinquei ainda com a Daiana, que eu falei assim, gente, eu contei com os ovos e a galinha dos ovos de ouro voou. Voou mesmo, pastora. A metida foi para onde que você foi, Daiana? Eu fui para Aruba. Metida. Pastora. Aniversário de casamento é uma boa, né? Claro, É uma boa pedida, claro. né? Lógico, lógico. Aí eu deixo, tá bom? Aí eu deixo. Mas é muito importante, então, Daiana, igual nós tínhamos conversado, já tem gente que entrou, eu quero falar a paz para Márcia Grace, para Alessandra Rodrigues, Simone Ribeiro e todo mundo que vai entrar ainda. Mas então, o que nós estávamos conversando e que a gente sempre, você sempre pede oração para nós, que é a forma que a sociedade olha hoje para os adolescentes. E isso realmente nós, com a nossa forma de tratar, a gente meio que já dá uma repulsa a de entendê-los. O que você fala? Fala um pouquinho, qual a carência do adolescente? Pastor, isso é um assunto, a maneira que o mundo enxerga. Às vezes eles vêm de capuz, vêm de uma roupa toda largada, mas isso não quer dizer que ali dentro não tem uma alma, um coração que Jesus escolheu para estar fazendo alguma coisa para ele daqui a pouco, porque não foi ativado neles ainda o propósito da vida deles. Uhum. As pessoas precisam mudar a visão de um adolescente, como olhar. Eu falo sempre lá atrás, quando a gente faz o nosso culto lá na igreja, a maneira. Então, eu sempre falo com o pessoal que vai lá atrás. Olha como se fosse um futuro pastor, um futuro evangelista, porque essa é a chamada que Deus está na vida deles. É muito forte. Eu tive uma experiência, pastora, só para poder pegar esse gancho. Nessa viagem que eu fiz agora, eu tive um sonho muito forte com eles. Eu via duas gerações. Eu via a geração de adolescentes e eu via uma geração mais velha, sabe? Então, era uma geração, serão duas gerações diferentes. E eu escutava a voz de Deus falando para mim no sonho. Eu escutava nitidamente a voz de Deus falando, apontando para os adolescentes, falando: essa geração vai trazer o meu fogo. É essa geração que vai trazer a minha presença. Uau. Eu fiquei o dia inteiro impactado com aquilo. Então, às vezes, a gente não olha. Eu acho que isso até é um pouco demoníaco, porque o diabo, o que tenta fazer? Tenta distorcer a visão que Deus tem a respeito deles. Uhum. Os nossos cultos, pastora, para honra e glória de Deus, têm sido assim cultos muito cheios da presença de Deus, muito cheios. Adolescentes chorando, sabe, agachados assim mesmo, com a cara no pó, porque não aguenta de tanta presença de Deus. Isso é muito difícil de acontecer. Então, quando o adolescente ele vai para esse lado, é porque realmente ele está sentindo muito a presença de Deus. Ele está entendendo quem é ele dentro do reino, porque nem eles se entendem direito, entendeu? O conflito na mente deles, quem eu sou, o que é você, o que é agora, é muito forte. Então, a gente tenta assessorar isso da melhor forma possível para poder eles caminharem melhor, porque não é fácil. A gente já foi adolescente, a gente sabe que às vezes adolescente não é fácil. Mas
o tempo que a gente vive hoje é muito pior. O que o mundo faz na cabeça do adolescente hoje é muito pior do que na minha adolescência, há 25 anos atrás. Então, assim, todo mundo olha diferente para eles, por favor, com muito amor. Deus é apaixonado por esses meninos. Apaixonado. É o futuro, né? É o futuro do Senhor. É o futuro. Eu penso, boa noite para todo mundo que me falou boa noite, né? Eu penso o seguinte, Dayana, por exemplo, com os adolescentes que aparecem lá para você, eu percebo que tem muitos adolescentes que estão lá que é como se fossem duas pessoas, uma dentro de casa e a outra fora, porque eles não são compreendidos, então meio que eles fogem da realidade. Eu sinto isso nos adolescentes, não na nossa igreja, mas em todo lugar, porque eles já sabem que eles têm esse olhar, eles são os problemáticos, eles são tudo que a gente imagina que são e às vezes nem são. Então eles meio que já se fecham, abaixam a cabeça e eles já sabem que eles já são pré-julgados. Sim, sim. É exatamente isso, pastora. A senhora definiu muito bem. E o que acontece? Eu sempre faço um trabalho, pastora, fora da igreja, não só nos cultos, que é aquela andar com eles fora, mandar uma mensagem ou ligar. E os conflitos deles, às vezes, muitas vezes eram assim: meus pais não me compreendem, meus pais não entendem. Às vezes, alguns pais não têm aquele tempo, porque eu também entendo a vida dos Estados Unidos, de sentar e entender o que está acontecendo com você. A vida moderna, né, Dayana? Tem muita gente falando com a gente, mas tem gente no Brasil, tem gente... Hoje em dia, a gente corre tanto atrás de ganhar o pão nosso de cada dia que realmente a gente não tem tido muito tempo. Não. E o que acontece, pastor? Isso reflete neles, entendeu? Então, às vezes, o que acontece? Alguns pais só chegam, dá o de comer, dá uma roupa, dá o que necessita, e aquele tete-a-tete que precisa para o crescimento deles, psicológico, às vezes está faltando. Então, a gente às vezes tem adolescentes ali que se fecham, que não conversam, que viram adolescentes depressivos. Eles mesmos já se acham taxados, pré-julgados de não darem certo. E não é isso. Então, é por isso que a gente tenta o máximo, sabe, pastora, com todo carinho e amor. I can't wait logo para poder a gente conseguir voltar com o nosso Lighthouse aqui em casa, porque tinha dia que tinha 40 adolescentes aqui em casa. Mas é verdade. Então, era a maneira da gente andar mais perto. Hoje a gente faz pelo Zoom, como a gente está fazendo aqui agora. Uhum. Muita falta, porque aqui em casa acabou virando um refúgio, sabe? E eu sempre fui muito grata a Deus por isso. Às vezes, precisava, tia, eu preciso conversar uma coisa. E me relatava coisas que estavam acontecendo dentro de casa. Às vezes, pastora, vontade do suicídio. Às vezes tinha... Só para você ter uma ideia. Eu vou entrar nisso daí. Minhas filhas são casadas e a Marjorie, não vou falar a idade delas, não, que eu até esqueci, já estão tudo velho. Uma tem 25, outra 29, eu acho. Nossa, eu me senti avó. Muito grande. Mas a Marjorie, ela teve 2 amigas que os irmãos, quando voltaram da escola, o irmão tinha se suicidado em casa. Ela presenciou 2 disso com amigas. Não que ela viu o caso, mas ela presenciou quando ela estava na high school esse tipo de coisa. Mas, Ayana, você acha que esse tipo de coisa, por exemplo, a mídia hoje tudo que a gente aprende é muito assim, tudo liberal, tudo pode, não se tem limites. Infelizmente, a promiscuidade está muito grande, está tudo muito feio, não tem como falar, está tudo muito feio. Mas, por exemplo, hoje, infelizmente, o adolescente, a criança quando passa para a adolescência, ela aprende um monte de coisa, só que tudo que ela tem absorvido agora, porque a gente ensina a criança em casa, porém, quando chega na escola, ela é absorvida com muita coisa. E hoje tudo pode, você não pode julgar, você não pode tudo. E eu estou vendo muito conflito nisso. Tem passado isso com os adolescentes que você passa? Porque às vezes, veja bem, porque o pecado é gostoso. Quem falar que o pecado é ruim é mentiroso.
Sim. Todo pecado é gostoso. Uhum. Ter dinheiro fácil é gostoso, não é verdade? Não precisa trabalhar, entendeu? É gostoso. Não adianta falar que é ruim. Mas, por exemplo, isso que as crianças têm passado, esse conflito depois que elas podem se arrepender, achando que é muito fácil, que é gostoso, que é o que está todo mundo fazendo, e depois? Você Olha, tem passado isso? muito, não é pouco. Na verdade, a nossa maior luta é isso. É contra o que se fala, o que o mundo te dita hoje, o que a escola te diz hoje. Então, se eu não posso, às vezes, falar de Jesus na escola, mas às vezes eu não posso falar o que a Bíblia diz, o que Jesus nos ensina, que o homem foi feito para a mulher, que a mulher foi feita para o homem. O homossexualismo, o lesbianismo está sendo cada vez mais presente e cada vez mais normal. Você liga a televisão, está ali, a escola te dita isso. Sabe o que eu estou vendo? Não é que é normal. Eles estão enrustindo na cabeça. Como Muito. se você tivesse que ser daquilo. Primeiro, para você escolher, você tem que experimentar. Não Sabe tem aquela, como você escolher sem experimentar. Está sim, terrível isso. sabe aquela coisa assim, estão tentando vencer pelo cansaço? A gente fala, a gente ensina, a gente faz de tudo. É por isso que é tão importante, eu falo para os pais, sabe, pastora? Para não deixar de levar os filhos atrás. A gente tem o nosso culto, para quem não conhece, a gente faz o nosso culto numa parte da igreja, diferenciado de onde é o culto dos adultos. Então, é uma palavra voltada para eles. Então, a gente fala a linguagem deles. E o que eu tenho percebido 100%, já tive casos, pastora, de meninas virem conversar comigo, não sabendo aquilo que está sentindo pela amiga, mas falando que tem vontade de beijar a amiga, de ficar com a amiga, Meu entendeu? Deus. Então, eu já tratei de muitas adolescentes, e olha, por incrível que pareça, mais meninas do que meninos, Uau. com esse desejo, que não se aceita porque a gente fala, elas têm o Espírito Santo e fala que o Espírito Santo convence do erro, mas só que quando chega na escola, quando chega na turma de amigos, quando liga a televisão, quando vai assistir um filme, quando escuta uma música, sei lá, no mall, uma coisa ligada, tudo volta para isso, para normalidade. Seja quem você quiser, faça o que você quiser, tá tudo ok, não tem pecado nisso, não E tem quando vergonha. você tem algum pensamento bíblico, elas são com bullying, perseguidos, por não aceitar isso. Sim. O que a gente faz? A gente literalmente ali, pastora, a gente meio que destrincha a Bíblia para a linguagem deles, sabe? Então, a maneira que a gente prega para eles é uma maneira muito suave, tentando mostrar que o seu melhor amigo é Jesus. O seu melhor Uhum. amigo mora dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E a gente tenta ativar isso neles, de ter esse relacionamento, porque não é fácil, porque o relacionamento deles, pastora, é nisso aqui, ó, telefone, Telefone. o tempo todo. É tanto que a gente tem uma regra lá atrás que não assiste culto se não botar o telefone numa caixinha. Porque a gente Muito não bom. conseguia lutar contra o telefone lá dentro, foi uma luta quase que perdida. Então a gente teve essa ideia, vamos fazer uma caixinha. Deposite seu telefone aqui, a sua oferta. E funciona muito bem. Então, Uhum. estamos 100% vendo a palavra, escutando o louvor, se entregando e sendo ministrados. Mas esse conflito de homossexualidade, lesbianismo, pastora, a gente está tendo muito, e eu percebo que aumentou muito vamos dizer para a senhora, assim, de 5 anos para cá, a gente tem muitos casos. E como são meninas, eu trato mais, às vezes, do que o Robson, meu esposo. Entendeu? Então, eu tenho mais aquele cuidado de tratar. Sempre mostrando amor, sempre mostrando que Jesus não julga, Jesus ama. Jesus odeia o pecado, mas Jesus ama eles, independentemente do que eles estão sentindo e lutando. Então, assim, eu acho que eles... Mostrando que é correto, né? Que o Senhor fez homem e o Senhor fez mulher, e o Senhor virou e falou: crescei e multiplicai-vos. Não é Sim, verdade? É fato, porque é muito sério isso, porque não tem como, se for ao oposto de alguma coisa do que Deus relata, o que acontece? Vai ter frustração, sim. vai ter problema, vai ter muita coisa. Olha, pastor, eu sempre falo lá atrás com os nossos liderados ou com quem está com a gente, que para estar com adolescentes, você tem que ter seu coração muito cheio de amor. É muito amor, porque a gente só consegue lidar com eles com amor.
Porque muitas vezes você dá amor e eles vêm com a pedrada. Mas eu sei que não é eles não estão querendo fazer, é a forma de defesa que eles têm. Uhum. Então, quando você ama, quando você ganha a confiança deles, aí sim, aí eu consigo entrar um pouco mais. Eu sempre vou comendo pelas beiradas, nunca julga. Eu falo isso até com os pais, muito, eu converso muito com pais, para não julgar, para tentar entender. E a maneira de você lutar não é lutando tete a tete com seu filho, é no joelho. Yeah. Porque eu vou falar com a senhora, não existiu até agora que eu vi. A gente a gente já tem quase 10 anos com esse ministério. Essa geração que está vindo agora está muito complicado, está muito difícil. E é por isso que eu sei que o diabo sabe que é essa geração que vai trazer a presença de Deus e o fogo de Deus. Eu creio. Então, a luta em cima deles, pastor, é muito grande. Nunca se teve tantos adolescentes depressivos, com tentativa de suicídio, se cortando. Adolescentes que se cortam muito, muito. Se cortando. Então, assim, eu peço a todo mundo que acompanha a gente, pastora, por oração pela vida deles. A gente fez o culto, a senhora viu o culto, como é que foi uma bênção, né? Foi tremendo. Eu, para te falar bem a verdade, eu só chorei. Eu só chorei. Minha vontade é de pegar porque para mim são crianças, né? Mas eu vejo, Daiana, que essas crianças, elas estão assim, porque envolve tudo isso, mas ao mesmo tempo que existe essa dificuldade de se relacionar, porque como eles ficam muito tempo no Facebook, nesses tablets, eles ficam sem ter esse convívio de olhar nos olhos. Não tem. Eles não sabem mais olhar nos olhos, eles não sabem mais encarar um problema ou discutir um problema. Porque os adolescentes, eles estão com eles e eles estão lá, ó. Tá um aqui, outro na mesa ali. Eles se falam por aqui, mas eles não conseguem se falar assim. Sabe, na nossa época, pastora, eu falo assim, a gente tinha aquela coisa que chegava mais duro, vamos assim dizer, de pais e de mães, ok? Eu espero que o pessoal que está vendo entenda do que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando para você espancar, bater seu filho, não é isso. Mas aquela criação mais de perto faz muita diferença. Muita. Hoje em dia tem adolescentes que estão com crise de revolta, porque não aceitam alguma coisa. Então, parece que eles absorvem o problema muito mais. Então, isso gera uma depressão, isso gera uma revolta. Infelizmente, deixa eu te falar uma coisa, Daiana. Eles realmente absorvem muito mais, mas por que eles absorvem mais? Vamos voltar um pouquinho ao nosso passado. Você é bem mais nova que eu. Eu, com muito orgulho, eu falo que eu sou cinquentona. Estou quase indo para zenta, mas estou 51, 52, mas tudo bem. A minha mãe, ela tinha problema financeiro, eu não sabia. Eu usava roupa que a minha irmã tinha, que a outra tinha, eu não sabia que era porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar roupa. Eu estou falando sério, porque era de costume o mais velho passar a roupa para o mais novo. Então, a mídia não nos apresentava tanta sedução. Porém, hoje, os pais, eles fazem muita briga na frente dos filhos. Eles colocam muito o pai contra a mãe contra o pai. Entre eles fazem muito. Então, os pais, eles não têm tido esse cuidado tem coisas que é entre pai e mãe, e tem coisa que é com filho. Então, eles têm esse conflito marital e já vomitam para as crianças. Então, elas presenciam tudo. Olha, meu pai está com problema com a minha mãe. Ah, meu pai falou que a minha mãe está gorda. Meu pai falou que não tem dinheiro para pagar as contas. Meu pai falou que não sei o quê. Então, assim, sabem de tudo. Coisa que criança, em uma determinada idade, não precisava saber. Sim. Ela é criança. Ela não precisava de ter esse sofrimento. Ter limites, mas não esse sofrimento. Mas você sabe que eles sofrem? Eu vou falar a palavra sofrem porque eu vou colocar isso como sofrimento. Eles sofrem aqui de abuso. Sabe de quê? Abuso de tudo que tem. Abuso de muitas roupas, abuso de muitos eletrônicos, abuso de muito dinheiro. Às vezes, pastora, porque às vezes os pais, eu entendo essa fato, pelo amor de Deus, não estou julgando ninguém. A falta é suprida por o outro lado. Então, eu te dou tudo que você quer, mas eu não te dou a minha presença. Sendo que o que eles precisam é desse caminhar.
Porque é a fase, pastora, que vai jogar eles para saber que tipo de adulto Vai ser. formando caráter. Formando caráter muito. É. Eles sofrem literalmente, de ter muito, de ter demais. Eu falo dos E adolescentes. não dá valor a nada, né? Não, o que acontece? Eu tenho um tablet novo, acabei de sair, 2020. Eu brinco com ele 3, 4, 5 dias, uma criança, vamos assim dizer. Daqui a pouco aquilo já tá chato. Aí eu já tenho que procurar. Às vezes até, por exemplo, saiu, ele já quer o de 2021, porque lançou. Aí o amigo tem, aí ele quer que ele tenha também. E se ele não tiver, o que acontece? Na nossa época, assim, eu lembro porque, por exemplo, domingo a gente comprava uma garrafa de Coca-Cola e era aquilo ali. E a gente não sofria vontade de tomar Coca-Cola. Um pouquinho para cada um, pegava a mesma Coca-Cola e dividia para que todos pudessem beber. Uhum. Eu não sofria porque eu não tinha mais refrigerante para tomar. Para mim estava tudo bem, eu sabia que domingo ia ter de novo, ou minha mãe não me dava porque não fazia bem. Mas, enfim, hoje em dia eles sofrem de excesso demais. Eles têm de tudo. E isso traz, sabe o quê, pastora? Depressão. Yes. Porque eu tenho tudo, porque eu tenho demais, porque as melhores roupas que lançaram, meus pais me dão. E se não me dão, às vezes eu revolto e choro. E aí entra a sabedoria do pai. Eu falo isso porque eu faço isso com meu filho dentro de casa. Eu não dou presente para ele o tempo todo. Não que eu não tenha condição de dar. Eu tenho condição de dar. Glória a Deus por isso. Mas eu não dou. Para poder ele não ficar mimado em pedir tudo e eu dar de tudo. Porque eu vou gerar nele um espírito de ingratidão daqui a pouco. Pior é que é. Esses adolescentes, eles são taxados. Olha, pastor, eu converso com muitos pais. Tem uma reclamação que é assim a top 5. Ingratos. Eles são reconhecidos como uma geração ingrata. Os pais... Foi algo que o pai... Por exemplo, a minha mãe sempre assim, eu sabia que eu tinha que esperar o Natal para ganhar alguma coisa. E sabia que eu sei que a realidade de hoje é diferente, mas como não se coloca limite, por exemplo, não se dá mais presente no aniversário ou em tal coisa, se dá presente todo dia. Sim. Todo dia, chegou, eu vi isso para você e compra. Eu vi tal coisa e compra. Ou a pessoa, ela desejar algo. Mãe, eu quero alguma coisa. Então tá, filha, nós vamos esperar quando for tal. Sabe assim, ela desejava e lutar para ter algo. O valor é diferente. Uhum. É completamente diferente. Então, o que eu vejo, 100%, pastora, a reclamação dos pais com eles me ajuda porque são ingratos. Sabe o que eu falo com eles direto? Eu falei, a gente precisa mudar essa visão do mundo para vocês, de taxar vocês como filhos ingratos. Então, honra seu pai, honra sua mãe, agradece, porque às vezes a sua mãe sai para limpar a casa o dia inteiro, seu pai trabalha na construção o dia inteiro para poder conseguir te dar o de melhor. Eu bato muito em cima, e tanto eu quanto o Robson, pastora, sobre a gratidão. Uhum. E é uma coisa que eles parecem que não têm. Eles parecem assim, eu quero, eu pego. Como se a gente abrisse uma geladeira e pegasse um copo d'água. Então, eles não lutam para ter aquilo. Como eu estou sempre com eles e sempre percebendo isso, a minha maneira de agir com o meu filho dentro de casa é totalmente diferente. Então, eu deixo ele esperar. Não que eu espero só o Natal para dar, mas eu espero ele desejar por aquilo. É uma coisa que eu ganhar valor, né? Sim, é totalmente diferente. Lembra quando a senhora ganhava um presente de Natal que você estava esperando o ano todo? Eu lembro até hoje, dos presentes que eu ganhei. Agora, imagina, eles não vão lembrar nem do presente que ganhou neste Natal. Não tem memórias, entendeu? Não tem memória. A participação do pai, do dia a dia, de saber, de pegar o telefone. Gente, pais que estão escutando, em nome de Jesus, vocês têm uma arma dentro de casa que chama telefone. Não uma arma para o bem, porque, infelizmente, o telefone ele alcança qualquer canto do mundo. Então, às vezes, pastor, eles estão se perdendo na frente deles, do lado da poltrona. O pai, enquanto às vezes está assistindo futebol, pelo amor de Deus, assista o futebol, mas também checa o telefone do seu filho. Olha, uma coisa que é muito sério, eu estou falando papais, mamães, isso são adolescentes, tá? Não é jovens, não é pessoa mais madura, adolescentes. Mandando fotos de nudes para amiguinhos. Muitos. E essas fotos se perdem na internet, é muito sério. Então, realmente, isso que você está falando, Dayana, para o pai ter, eu sempre abordo muito isso, para ter o acesso, para essa privacidade, entre aspas, é uma privacidade que eles não podem ter ainda. Não. Eles ainda estão moldando o caráter,
Então, assim, tem que ter essa presença nas crianças. E, Dayana, por exemplo, como que um pai pode... Você acha que talvez mudaria isso com o filho? Porque o filho é rebelde, ele não quer ficar em casa, só fica dentro do quarto. Quando ele vai para a sala, ele está com o celular, e ele não quer sair do telefone para comer, ele não quer fazer alguma coisa. O que vocês falam que um pai e uma mãe têm que fazer? Não é o que acha, o que é suposto fazer com esses adolescentes hoje? Pastor, uma coisa que é muito difícil para pai hoje, colocar limites. Hora de comer, não é hora de estar com o telefone na mão. Sabe essa coisa assim, eu não posso dar pitaco na criação de pais, mas eu tenho a obrigação de dizer o que funciona. Limites funcionam. A partir daquele momento da noite, já não tem mais telefone. Porque é na hora que todo mundo dorme, que eles não dormem, que as coisas acontecem. Eles já não são tão inocentes assim. Então, o que o pai tem que ter é limite, e principalmente, pastora, tem que ter diálogo, tem que ter amor. Porque se o filho confia nos pais, de sentar e se abrir sem ser julgado, eles têm tudo dentro de casa. Se algum conflito acontecer na cabeça deles, eles vão conversar com os pais. Para onde recorrer, né? Eles não vão procurar por algum estranho na escola e abrir para aquela pessoa tomar proveito daquele problema, que já aconteceu muito. Então, essa relação de pai e filho, eu percebo que isso está se desgastando, que está acabando virando estranho dentro de casa. Eu só te crio, mas eu não participo internamente do que está acontecendo na sua vida. Então, olha, gente, priva jantarem juntos. Se possível for, toma um café da manhã junto. Sabe? Chegou da escola, pergunta como é que foi o dia, conversem. Adolescentes, eles já não gostam de conversar. São trancados na deles. Naquele limite de respeito, esteja sempre com seu filho. Porque, às vezes, o que acontece? Esse menino não conversa mesmo, então não vou nem conversar. Entendeu? Então, assim... Ana, pode acontecer, por exemplo, a criança... Eu estou passando para você, porque você lida com eles, então você tem tudo muito, assim, real, é atual. O teu problema com adolescente. Por exemplo, muito bullying na escola, aí chegam em casa, não querem falar e vão se fechando. Muito. Acontece isso também? Acontece. Com amigos mesmo. Por serem gordinhos, por serem cristãos, muito. Eu quero abordar um pouquinho essa daí por serem cristão, porque hoje, quando você vai, por exemplo, se você tiver numa mesa do lanche lá, né? Na mesa lá de lanche da escola, estiver orando, vem um certo bullying. Olha a santinha, olha a freirinha, olha o padrezinho. Sabe assim, uns negócios que eles ficam com vergonha. Sim. Fazer isso. Antigamente era muito mais fácil, pastora. Nas escolas tinham aula de Bíblia, aula de religião, falando de Jesus de alguma forma. Hoje em dia virou uma coisa estranha. E se eles não falam de Jesus, mas olha só, a gente tá vindo uma geração aí sem medo de falar de Jesus. Uhum. É apaixonante de ver. Eles pregam na escola, eles falam de Jesus. Mas aquele que é mais vergonhoso, pastora, ele fica com medo de sofrer bullying, tipo assim, mais um para poder me fazer bullying, então eu me calo. Não que eu acredita, mas é porque o que está aí fora é tão maldoso, é tão ruim e é tão nojento, vou falar assim essa palavra, que o fato de você carregar a cruz como símbolo de Jesus vira bullying na escola para eles. A gente é totalmente resolvido, a gente tem as nossas convicções e a gente morre lutando para aquilo, independentemente de onde nós estamos sentados, com quem. Agora, para eles, numa escola onde você vai sofrer bullying, onde você vai ter que conviver com aquelas outras adolescentes o ano inteiro, é muito complicado. E é o que a gente tenta pregar para eles. Não tenha vergonha. Daiana, e isso tudo, por exemplo, o que você acha que atiça mais nesses adolescentes a procurar por droga? Isso tem também sido muito pastora, a droga e o lesbianismo e o homossexualismo é uma coisa que a gente luta sempre, quase que diariamente, entendeu? Sempre conversando com eles. A droga é um refúgio para poder eles serem aceitos. Às vezes nem querem usar, mas aquela turma usa. Se eu não usar, vai ficar feio, vai ficar chato. E
muitas deles se viciam. Muitos deles é um caminho sem volta, sabe, pastora? Eu tenho adolescentes que já não estão mais com a gente, que começaram com a gente e que saíram, que se perderam por drogas. E é triste demais de ver. Sabe o que é interessante? Na minha época, a gente sempre queria namorar os boyzinhos, os que eram, como é que eu vou se dizer? Os Mauricinho, pode até ver em filmes aqui dos Estados Unidos, filme americano. Então a gente queria namorar aqueles que eram jogador de esporte, alguma coisa, os bonitão. Mas na escola sempre teve os babaquinha, não é verdade? Sempre teve. Só que depois que a gente vem na fase adulta, os bonitão, os lindão, são tudo uns bobão na fase adulta, e os que ficavam babaquinha são todas pessoas bem-sucedidas. Eram homens de bem. Não é verdade? Na verdade, eram homens de bem, sim. Porque, na verdade, eles sofriam bullying, né? Esses mauricinhos que faziam maldade com os outros, pastor, a gente não planta batata e vai colher abacaxi, né? Então, assim, não deram certo. A não ser que Jesus tinha um plano na vida deles, ele mudou, se tornou uma pessoa melhor. Mas a maioria deles sofrem bullying, entendeu? Ou por serem magrinhos demais, ou por não saberem conversar, ou por não fazer um esporte. Mas, na verdade, a escola é o centro de tudo que acontece. Tudo surge dali. Muitos traumas surgem na escola, né? Tudo surge dali. Achar normal dar um beijo numa menina, sai dali. Começou uma moda de se cortar, que é uma coisa terrível, entendeu? Eu tinha uma adolescente assim que ela já vivia com os braços todos tampados. Chegou num ponto dela começou a arranhar o rosto, mas eu sabia que ela tinha um problema sério de verdade. Mas outras foram só por quê? Porque começou uma onda de se cortar. Um se cortou, ela não tinha nem problema, porque minha mãe não deixou sair hoje, já começava a se cortar. Parece que o diabo vai lançando modas no meio deles. Eu fico olhando assim, às vezes parando e vendo, pastora, o tempo passar e coisas novas surgindo. Como a gente falou, a gente levou até uma enfermeira americana das escolas daqui de Barnstable, onde que a gente mora, aqui, o pessoal que não conhece, aqui no Cape Cod, e sobre o vapor, sobre que é um cigarro, que no Brasil está acontecendo muito. Eu não sei se no Brasil chama a mesma coisa. Não sei, pastora. O nome dele, eu não sei se acontece o nome dele no Brasil, eu não sei como é que é. Geralmente deve ser a mesma coisa, que às vezes o Brasil copia o mesmo nome e só lança lá. Enfim, é aquele. Tem muita gente que chamava aquilo lá de narguilé no Brasil, alguma coisa assim. Exato, eu acho que é isso. Enfim, isso causa câncer e isso mata. E o que aconteceu? Os adolescentes usando e comprando isso na internet. É aí que entra o pai. Não, o pior é que eu vejo alguns pais deixando porque dizem que isso não tem nada a ver. Mata. Entendeu? Hoje em dia tem muita festa de criança, por exemplo, papai, tome muito cuidado com as festinhas dos teus filhos, que eu vou na casa de fulano porque tá. É uma situação que, às vezes, uma situação muda a vida de um adolescente. Não é verdade? Então, assim, é um tempo de ter vigilância redobrada, de conseguir ter leitura do filho, não é verdade? Semana passada eu falei falei sobre a invasão da privacidade. Então, realmente, ter a leitura, tanto quando fala de bullying, quanto droga, tudo, para o pai realmente ter esse diálogo com a criança, porque muitas vezes, por não ter diálogo, porque eles são difíceis, né, Daia? Não adianta falar não. Pastora, e outra coisa, vamos ser honestos, não é só o diálogo, às vezes precisa ter um confronto, sim. É necessário, pastora, ter aquele confronto dentro de casa, porque a educação do filho não é fácil, principalmente do adolescente. Tem coisas que precisam ser confrontadas e tiradas deles, porque senão você vai perder seu filho. Não é por ruindade, pais que está escutando, não é ruindade, não é punição, mas é por amor. Você tirar, às vezes, o telefone, deixar ele uma semana porque fez alguma coisa errada, isso é punição. Você está criando caráter no seu filho. Sabe o que eu pensei, pastora? Pais com medo de filhos. Muito. Muito. Aí não vou conversar porque, às vezes, pode chatear.
E eu já tive um adolescente que a mãe veio falar comigo, eu conversei muito sério com ela. Eu não quero falar porque ela vai tentar suicidar, vai tomar remédio. Foi a maneira que a adolescente usou para poder fazer o que quer. Porque então, viu uma amiguinha fazendo. Viu uma amiguinha fazendo. Deu certo, entendeu? Viu que funciona, viu que se às vezes fazer uma pressão vai ter o que quer. Porque eles não são fáceis também. É uma idade que, se não tiver muito amor, compreensão e sabedoria para poder mexer, pastora, eles se perdem muito fácil. Então, os pais têm aquela pegada de amor, mas ao mesmo tempo de confronto. Uhum. Se não criar, se não, às vezes, bater de frente com algumas coisas, por eles, por amor a eles, é mais fácil você, às vezes, bater de frente agora do que buscar um filho na cadeia, do que buscar um filho numa boca de fumo, do que ter um filho com overdose. Então, é um mundo que se tem que entrar com muita sabedoria. E pais com muito amor, muito diálogo, sem medo, sem pais com medo, por favor, de ter contato com seus filhos. São seus. São seus. Enquanto você viu aqui, Dayana? A Nilma Martins, eu vou até colocar de novo aqui na tela. Estou vendo. Trabalha no hospital, lá no Brasil, e quando dão entrada aqui no pronto de atendimento, muitos não falam que usaram narguilé, mas o médico sabe que usou. Gente, isso é pior do que cigarro, a senhora sabe, né? Porque eles põem químicas para poder não cheirar a fumaça, que é altamente cancerígeno. Altamente cancerígeno. Uau. Então, estou vendo aqui Simone Ribeiro, sobre a timidez. Trabalho muito com meu filho, João Pedro. Conversamos muito carinho, atenção. Muitos adolescentes são tímidos, gente. Isso é fase. Isso é uma fase que tem que ser, às vezes, sim, respeitada. Dayana, mas deixa eu te falar, olha, por exemplo, a Maíla, minha filha, ela era muito tímida demais da conta. E aqui nos Estados Unidos, eu sei que tem muita gente do Brasil assistindo, então o americano fala baixinho, eles têm tempo para tudo, não sei o quê. É do americano isso. E a Maíla, ela chegava em determinados lugares e ela tinha muito tímida, muita vergonha. Se o Marcelo falava alguma coisa alta, pai, por favor, não faz isso. Ai, chega lá e ficava toda assim. O Marcelo, devagarinho, ele foi fazendo umas situações, fazendo meio que fosse brincadeira, para ela se soltar. Se destravar. Entendeu? Mas foi uma estratégia que ele usou e que o pai tem que fazer isso para tentar tirar o filho para fora dessa timidez. Pastora, eu tenho muitos deles que às vezes nem olham para o lado. Senta, assiste ao culto, nem olha para o lado. Você fala oi, cabeça baixa, vergonha. São coisas que eles vão amadurecendo e que isso vai passando devagar. Mas os pais, sim, é por isso que eu falo em questão da relação do pai. É mais fácil você aceitar assim, é assim mesmo, do que você tentar trabalhar aquele no seu filho. Por quê? Você tá criando, lembra que você está criando alguém para ser bem-sucedido. Um adolescente mal estruturado, ele vai ser um adulto mal estruturado. E o diabo bate em cima disso. Então, a desestrutura vem da infância, vem da adolescente, para fazer um adulto desestruturado. Então, isso que o pastor Marcelo fazia, muito boa pegada. Sabe, sem ofender, sem pressionar, mas ao mesmo tempo brincando, botando ela em situações que ela tinha que se ligar. Ó, para você ter uma ideia, Dayana, o meu pai, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, mas assim, o meu pai era de uma sabedoria que hoje eu vejo, eu falo, Senhor, como que o meu pai foi um homem assim que realmente nos ensinou a vencer essa timidez. Por exemplo, todo Natal, o meu pai e minha mãe, eles faziam o seguinte, cada filho, nós somos com 11 irmãos, e cada irmão tinha que fazer uma apresentação no Natal. Uma cantava, a outra recitava, o outro fazia alguma coisa. Mas era tão interessante que a gente não batia palma porque era feio, não. A gente fazia um negócio bonito, tinha que ensaiar. Mas aquilo dos meninos, das meninas terem que aplaudir, daí vieram os primos, vieram não sei o quê, e todo mundo fazia isso, é algo que nos ensinou a falar em público, é algo que nos ensinou assim, a quebrar isso daqui. Porque dá vergonha de falar para desconhecido, dá medo de pregar,
Todo mundo tem esse gigante que você tem que vencer. É o medo número 1, né? Exato. O microfone é o primeiro medo. Mas isso que o meu pai fez é algo tremendo, que eu assim desafiaria esses pais de hoje tentar fazer isso. Porque é muito interessante, chama o talento da criança e faz com que ela venha se desenvolver por ela mesma. Se destrava. Na verdade, pastor, essa geração... porque às vezes são geração de pais novos que participaram praticamente de uma geração parecida que criam os filhos. Mas essa pegada da antiga é muito bonito e forma pessoas muito fortes. Uhum. Então, hoje em dia, eles parecem que são tão frágeis, mas na verdade eles são um vulcão dentro deles. Eles têm Diana, uma coisa que eu acho que acontece também, infelizmente, é o problema dessa geração que é filho único. Tem muita gente que tem o problema do filho único e não dividir também. Não tem muito, só tem? Também. Mas para mim, algo principal, o excesso. Você pode ser filho único, pastora, mas eu não preciso estar presente todos os dias. Uhum. Ele não precisa bater o pé e eu fazer o que ele quer, porque ele está batendo o pé. Uhum. Os pais precisam entender que é uma forma de criar caráter no seu filho. Então, se eu quero um filho bem-sucedido, se eu quero um filho adulto bem-sucedido, a adolescência é o próximo caminho para isso. Então, se eu não estruturar antes, eu vou ter desestruturamento depois. Então, falar não, mesmo quando se tem, é super necessário. Gente, não salva vida de adolescentes. Pai, deixa eu ir numa festa. Pai, você está vendo que a festa não vai dar bem. Você está vendo que ali tem adolescentes que só querem fazer coisa errada, que vão beber, que vão usar droga, que vão ter sexo prematuro. Quantos tem, gente? Nunca se teve tanto sexo prematuro como agora. Tá tudo muito explícito, tá tudo muito normal, cada vez mais cedo. Ser virgem, pastora, na nossa época era um prêmio. Casar virgem era uma dádiva. Ser virgem hoje é chato. Ser virgem hoje sabe? Tipo assim, você virgem, sofre bullying porque é virgem. Então, as coisas estão se totalmente desfazendo. O que é normal, o que é padrão, o que é princípio, hoje em dia está tudo quebrado. É tremendo. É uma coisa assim que eu vejo. E o problema é o seguinte: quando nós temos um problema, a vontade é muito grande de se livrar do problema. Agora, filho, ele não é um problema, ele é um presente que o Senhor nos deu para ensinar o caminho que deve andar, porque quando ele for grande, ele não se desviará dele. Então, assim, a gente tem que ensinar, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter paciência e a gente tem que ter muito amor. Filho é uma vigilância constante. Constantemente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nem depois que casa, a gente perde o trabalho do filho. São outras preocupações, mas não passam. A gente tem outras. Mas então eu penso assim, Daia, que nessa adolescente, que nem eu vejo os adolescentes na igreja, eu vejo. Deixa eu ver aqui. O que é. Você fala não, ele vira a cara para você. Ô, Vitória, quando a minha mãe falava não, eu batia a porta. E sabe o que acontecia? Levava uma surra. Agora não pode. Mas eu também ficava revoltada. Mas no outro dia passava. Sabe o que acontece, Vitória? Eu sei, eu sou mãe de duas, a gente tem muita relação com os nossos filhos e a gente fica com medo deles não gostarem mais da gente, de não sei o quê. É umas bobeiras, mas não vai acontecer isso. E no futuro eles vão agradecer a esse tipo de limitação, esse tipo de conselho. É ruim porque hoje eles não entendem, mas é para moldar e fazer deles homens e mulheres bem-sucedidas, realizadas. Sabe o que acontece, pastora? Eu fazia parte da rotina da minha casa. Eu tinha que arrumar meu quarto. Às vezes eu lavava um banheiro. E quando você planta isso neles, eles vão ficar, você vai facilitar a vida adulta deles.
Não espera seu filho chegar lá na vida adulta para tentar entender o que o mundo é. Coloca eles para poder fazer a louça do jantar, de dobrar sua própria roupa, porque eles conseguem fazer. Isso é a rotina plantada da casa, sabe? Além disso, isso gera o quê? União dentro de casa. Você está junto com ele. Ó, enquanto você arruma uma cozinha, eu estou fazendo um jantar. Participar, sabe? Ter limites, ter obrigações, é 100% necessário. Adolescentes que as roupas ficam todas no chão, não tem nenhuma na gaveta. É roupa onde come, larga o prato. A mãe vem e traz comida no sofá para poder comer. Porque está no tablet. Porque está no tablet, porque está no videogame, porque não tem limite de horário. Quanto tempo eu jogo de videogame? Pastora, eu cobro muito os pais. Tem hora que os pais me acham até chato, mas eu faço isso por amor a eles, pelos adolescentes. Fulano, cadê seu filho? Ah, hoje não quis vir. Ok. Domingo que vem, cadê seu filho? Ah, ficou dormindo. Não, ele está debaixo do seu teto. Então, essa obrigação de levar a vida espiritual do seu filho é sua, é dos pais. Daiana, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Agora nós vamos atropelando tudo que a gente quer falar, porque quando chega no final parece que o assunto vai ficando interessante e o tempo acaba. Entendeu? Deixa eu fechar aqui que abri um negócio aqui. Mas, por exemplo, a gente já falou um negócio tão sério, esqueci. Acredita? Fala aí. Puxa aí, Franco, porque eu fui ler meus negócios aqui. Ah, lembrei. Eu vejo muitos pais que as crianças começam a ir na igreja, tá? E elas começam a gostar muito de ir na igreja. Aí começa a fazer alguma coisa de errado dentro de casa, por exemplo. Mentiu para o pai que matou aula, ou fez alguma coisa. E o que a criança está gostando muito de fazer na igreja. Aí o pai coloca castigo para a criança não ir na igreja. Pastora, quantas vezes eu já bati... Sério? Eu já bati de frente, às vezes, assim, com pais. Eu falei, pelo amor de Deus, tira o telefone, tira a internet, tira o videogame, mas não tira a igreja. Exato. Em nome de Jesus. Olha, isso é falta de sabedoria, pais. Quem faz isso, em nome de Jesus, não é isso. É ali que eles são ministrados. E olha só, a gente não pega leve com eles, não. Ele não pega mesmo. Não pega leve. Tem hora que a gente aborda temas como ingratidão, que eu faço pregações pesadas para eles. Porque a gente prega, não é porque é adolescente que a gente dá comida básica, não, pastora. A gente prega com qualidade, com conteúdo da Bíblia. Entendeu? Então, assim, ação, existe reação. O que mais mata o coração de Jesus chama-se ingratidão. A ingratidão com a gente. Como é ruim a gente ter uma pessoa ingrata. Né? Então, ensinar o filho a ser grato é muito importante. É muito importante. E o excesso gera ingratidão. Em nome de Jesus. Mas, Daiana, infelizmente, o que eu tenho visto, por exemplo, infelizmente, isso tudo está começando na geração de hoje, desde quando a criança nasce. Antigamente, quando nascia uma criança na casa, ela era um membro da família, certo? Hoje, uma criança, quando ela nasce, ela é o rei da casa. Muda tudo na casa por causa da criança. Entendeu? Um ano de aniversário, eu vou falar a diferença do americano para o brasileiro. O americano, vocês podem dar uma olhada nos filmes, vocês veem que o americano, ele compra um kit festa, vem um bolinho, os familiares ou algum amiguinho muito próximo a estar junto com a criança para parabenizar a criança. Todo o dinheiro que a criança, quando ela nasce, ela já tem uma poupança guardada para a faculdade. Então, quando um americano olha essas festas, esses chá de bebês, esses negócios que a gente faz exorbitante, eles acham que a gente é louco. Só que, infelizmente, é aquilo. Tem todas essas festas, quando chega para pagar uma faculdade, nós não temos o dinheiro, por causa dessa cultura nossa. Na verdade, eles acham loucura. Independente de quantidade de dinheiro que o americano tenha. Ele não é extravagante como o brasileiro. Ele não é. Ele é bem restrito em algumas coisas. É aquela coisa essa coisa cultural é muito complicada. A brasileiro, ele é extravagante, ele, entendeu? Eu gosto desse calor brasileiro, mas a gente mora num país que a gente tem que raciocinar para eles. Daqui a pouco eles vão ter que fazer uma faculdade. E aí?
E é caro, a faculdade em qualquer canto no mundo é caro. Eu tenho 2 pequenos e eu já penso nisso, pastora. Uhum. Penso nisso, porque eu quero que eles se formem, sejam um homem ou uma mulher de sucesso aqui nessa terra que eles nasceram. E a gente tem que pensar assim, não é olhar só por agora. Não dá para olhar só para o pão de hoje. Então, Daiane, que nem eu falo, a criança entra como rei dentro de casa. A criança vai crescendo e ela começa a meio que mandar na mãe já desde pequenininho. Dá um tapa na cara brincando, não tem problema. A criança ela já tem que saber que não pode, um tapa na cara de jeito nenhum, ela tem que saber desde bebezinho que é errado. Ah, mas não entende. Entende, gente. O pior é que entende. E vai crescendo, responder. Tem que ter o limite desde pequenininho, porque não adianta a gente querer pegar as rédeas depois de grande, sendo que você falhou o tempo inteiro, Exatamente. agora você quer falar. Hoje você vai respeitar. Hoje você vai fazer. Calma. Conversa com teu filho, conquista a confiança dele e aí você continua da onde você parou. Você não concorda? 100%. A verdade, pastora, isso é bíblico. A gente fala de Bíblia, a gente conversa dentro da Bíblia. Eu não vou lembrar exatamente onde que está o endereço, mas tem uma parte na Bíblia que fala assim: aquele que retém a vara do seu filho não o ama. Olha quão sério esse versículo. Então, bater de frente, gente, às vezes botar limite é amor puro. É completamente fazer. Olha só, as coisas estão tão distorcidas. Eu te deixar fazer o que quer da vida, desde pequenininho, estou te provando que eu te amo. Não. É melhor você colocar agora pingos nos is. Gente, um castigo não faz mal para ninguém. Ok? Uhum. Consequência do erro deles, e olha, desde pequenininho. Eu tenho uma pequenininha aqui de 18 meses. Tem um gênio que só Jesus. Já fica de castigo. E ela já entende, quando eu falo castigo, ela já entende que ela vai para ali se ela fizer bagunça. Responde essa daí, Daia. A partir dos 12, Cláudia. Cleidiane. Cleidiane. Tá, Cleidiane. A partir dos 12 anos, Cleidiane. O nosso ministério ele é de 12 a 17 anos. Tá? Uhum. E eu dou liberdade também, gente, mães, que tem muita gente, pastora, que me procura de fora. Gente que não, às vezes não é da igreja, sabe? Precisando de uma ajuda, porque eu encontro muitos pais desesperados, tipo assim, eu não sei mais o que fazer, perderam completamente o controle de casa. Gente, educar não é com nós, educar é com vocês. Aconselhar, a gente pode ajudar sim, mas quem tem que manter e quem tem que fazer o dia a dia é dentro de casa. E isso é uma coisa que eu não posso entrar na casa de ninguém para poder fazer. Os pais têm que entender que isso é com eles. Princípios, ação, reação, um castigo nunca é demais, se necessário for, e principalmente amor e conversa. Muito diálogo, muito diálogo. O quarto do seu filho não tem que ser uma zona que você não entre. Não, se ele está dentro da sua casa, se você está sustentando ele, o quarto do seu filho tem que ser porta aberta. Olha, para você ter uma ideia, minhas filhas são filhas de pastor, nós somos pastores, e filho de pastor, gente, não é neto de Deus, tá? Só existe um grau de parentesco com Deus, que é filho de Deus. Eu sou filha, Dai é filha, meu marido é filho, e é assim. Então, a gente tem que ensinar realmente, porque o aceitar Jesus tem que ser individual. Então, sim, as minhas filhas, muitas vezes, elas se revoltavam com a igreja. E elas viravam e falavam assim, eu não vou mais na igreja. Ia emburrada, ia de qualquer jeito, vai sentar do meu lado. Hoje em dia, eu não vou e pronto, acabou. Aí vira e fala assim, fulano ficou bravo com meu filho. Ah, ele não vai porque fulano chamou atenção. Gente, é muito sério, porque ninguém chama atenção de ninguém à toa. Exatamente. Não é verdade? E se a gente, pelo menos nós lá na igreja, a gente chama atenção, a gente chama para perto, é por muito amor e por realmente acreditar que esses adolescentes podem ser melhor. E a gente não abre mão, não é verdade, Daia? Pastora, se eu não acreditasse e se Deus não tivesse falado comigo muito claramente, lá no início, quando eu entrei, porque não é um ministério fácil, pastora, a senhora sabe que I know. Não é fácil lidar. E às vezes não é fácil lidar com pais também. Tem pais que não aceitam a verdade do filho. E a gente tem que entender que se você não reconhece que seu filho precisa de ajuda em alguma área, é impossível a gente ajudar. Se Deus não tivesse ministrado no meu coração, me mostrado muito fortemente
que geração é essa, eu não estaria aqui, pastora. Porque o meu coração é cheio de amor por eles. E eu acredito nessa geração de um nível assim, que vai trazer o fogo de Deus de verdade. Que vai trazer o reavivamento assim, com uma potência muito grande. Porque vamos esquecer não, tá, gente? Jesus está voltando. Yes. Hoje está mais perto do que na nossa época, pastora. E eu vou te falar uma coisa: enquanto mais perto Jesus volta, mais modinhas satânicas o diabo lança para eles. Com certeza. Então, assim, a gente pensa que a gente já viu de tudo, não, aparece uma coisa nova. Vai aparecer. A senhora pode ter certeza. A coisa vai evoluindo. Uhum. Coisas vão evoluindo. Então, assim, não se assustem daqui a pouco algo novo acontecer. Porque se a gente puxar de 5 anos para trás, quantas coisas novas voltadas para eles, para poder tirar o foco deles fora. Eu vou abreviar só uma coisa, eu como pastora. É muito sério a gente realmente, na adolescência, dá tempo ainda de você chegar para o teu filho, estar próximo do teu filho, porque quando a gente deixa de falar não, a gente é como se a palavra do Senhor fala que aquele que ama usa vara, né? Tem um jeito de falar. Muitas vezes, por não ouvir não, e o dia que ouve não, tem muitos que falam que vão se matar. Muitos. Um dia, Dayana, que nós estávamos fazendo lá na igreja, cada mulher da igreja pegou uma criança como amigo secreto, sabe? Uhum. E esse adolescente era um adolescente. E esse adolescente, ele se abria com essa mãe. Era um amigo secreto, mas era uma mãe e um adolescente. Eu tive um adolescente que ele pensou em suicídio, ele pensou num monte de coisa terrível, sabe? Um monte de coisa. E era por falta de diálogo com os pais. Como se os pais não entendessem, porque os pais, às vezes o seu filho está fazendo uma coisa de errado, mas antes de você brigar com ele, primeiro ouve o que a criança quer falar, o que o adolescente quer falar. Que eles vão falando, a gente vai, eu te falei, você não faz isso, você não sei o quê. Aí eles teriam que falar algo talvez até mais forte, e eles já falam por aí, porque se você já se enfureceu por isso, imagina se eu contar realmente o que aconteceu. Sim. Então, pai, esfria a cabeça, tenta ouvir o teu filho até o final. Aí você tenta passar para ele o que você já viveu na tua vida e o que aconteceu com pessoas que tomou determinada atitude, mostra alguma coisa. Você não acredita? Você não acha isso, Daya? 100%, pastora. A senhora pode ter certeza disso. Agora, eu vou te falar uma coisa. Como Jesus faz com a gente? Eles dão uns puxões de orelha. Tem hora que Jesus precisa dar um puxão de orelha na gente. Mas primeiro ele ama. Uhum. Olha, meus adolescentes aqui, quando eles vinham aqui em casa fazer bagunça, às vezes eu fazia uma comida aqui, eu brigava com eles. Vocês botaram coisa no chão. Mas antes disso eu já tinha abraçado, já tinha dado um beijo, já tinha perguntado como é que eles estavam. Eu amo primeiro. Depois que eu amo e dou atenção, pastor, eu tenho todo o direito de puxar a orelha se eu precisar. E eles sempre voltam para mim. Por quê? Porque eu faço em amor. Então, se o adolescente sentir um pai só enfurecido o tempo todo, fúria, 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 briga, 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 e não vê mais nada além disso, o que vai acontecer? Ele vai virar um obstáculo, vai enfiar numa caverna e não vai sair mais. Então, primeiro eu amo, primeiro eu ganho a confiança, para depois eu ter o direito de puxar a orelha, porque é isso que eu faço com eles. Porque não são meus filhos, mas eu amo, gente, demais aqueles meninos. Eu tenho um amor por eles assim que Deus plantou no meu coração. Então, quando precisar falar mais forte, eu falo. Interessante, Daya, que briga com eles, tudo, porque e eles sabem que é uma briga em amor, não é uma briga em espancar, é uma briga em amor. Que quando eles estão com problema, eles voltam e eles falam com você. E, gente, conheço Dayana. Dayana é brava, ela é chata, ela é ruim. É ruim. Não tem noção, ela é ruim. E esses adolescentes amam ela. Nunca ninguém vai gostar de mim agora. Me chamou de brava, chata e ruim. Não, mas é verdade, e eles amam, porque quando tem problema, eles sabem que você vai abraçar e vai falar o que é certo. E isso que é importante, essa conquista dessa confiança. Precisa. Sem confiança, eles não me escutam, pastora. Entendeu? Sem confiança, eu não consigo atingir o alvo que eu preciso. Porque eu não julgo problema nenhum deles, gente. Seja de drogas, seja de homossexualismo, seja de se cortando, seja de tentar se matar. Se eu não falar em amor, se eu julgar o problema deles, eu só vou afastar eles de mim. E não é esse o ponto. Eu trago para perto. Quando eu trago para perto, ali eu trato. Quando eles estão perto, aí eu trato.
Então, me abraça assim, né, Daia? Falei para você, Patrícia, fazer. Não é, a gente abraça, a gente chora. Gente, quando tem alguma criança que tem algum problema, que tem alguma coisa, a gente sabe o tanto que a gente chora, né, Dai? A gente chama de criança para nós. Eles ficam morrendo de raiva, mas são adolescentes. São adolescentes, não são pode. Adolescentes. São quase adultos. Oh, meu Deus. São quase adultos, só não pode misturar as coisas, eles ficam morrendo de vergonha. Mas é basicamente isso, gente. É amor e tratar. E paz, a mesma coisa. Primeiro você ama, ganha confiança, depois você trata. Então tá, isso daí é o que eu queria que você deixasse alguma coisa para eles, tá? Fala aí. Deixa eu só responder um negocinho aqui. A Ana Emília Prazeres. Ana, ela perguntou aqui para nós, essa que é a Ana, tá? Ana, Oi, Ana. Nós fazemos as nossas lives toda quarta-feira, aqui nos Estados Unidos, às 8, e no Brasil, às 9 da noite, todas as quartas. Por enquanto, nós estamos fazendo todas as quartas, né? Então, te convido a estar aqui cada quarta-feira. A gente trata de um assunto diferente. Eu aceito sugestões para tratar de algum assunto, mas a gente vai levando também o que o Senhor tem colocado no coração, tá bom? Fala então, Daia, deixa um recado para esses pais que estão nessa época da vida, que depois vai ser bênção, gente. Vai. Olha só, primeiramente, pais, os seus filhos precisam de uma rotina de igreja. Porque a partir do momento que eles são tratados na igreja, eles conseguem receber mais fácil em casa. Segundo, gente, limite. Principalmente, algumas coisas precisam ser limitadas. Porque o mundo está sem limite desfreado, então a porteira aberta. Carinho, amor. Algumas coisas têm que ser limitadas. Exatamente isso, literalmente. O telefone leva eles em qualquer lugar que eles querem. Então, limite. Não tem pais. Antigamente, a gente tinha medo dos pais da gente, né, pastora? Era só um olhar. Hoje em dia, o pai tem medo do olhar do filho. Porque aquela primícia de pai e filho está terminada. Agora existe filho e pai. O filho manda e o pai obedece. Não, de jeito nenhum. Coloca a sua casa em ordem a partir do momento que você começar a dar carinho e atenção para o seu filho também. Parte desse princípio. Começa a acompanhar a vida do seu filho. Aí você tem direito ao resto das coisas. Então, não deixe a rotina de vocês engolirem vocês. Seja aqui ou seja no Brasil, que às vezes também o pessoal tem uma vida muito louca no Brasil. A rotina afasta o adolescente de paz. Tira um dia com eles, né? Um dia família. Eu já fiz a live de sentar à mesa, tempo de mesa com família. Isso é muito importante, que esse tempo de mesa faz com que muita coisa boa aconteça, amados. Eu vou ver se eu faço até uma outra live com tempo de mesa, porque é um assunto que precisa ser levado, ser realmente vivido nos dias de hoje. Bom, amados, o que eu deixo para vocês é que realmente os nossos filhos são herança do Senhor. Ele colocou para nós e muitas vezes você, mãe, quer que o teu filho vá na igreja, quer que o teu filho tenha um desempenho, mas você tem deixado de desejar e não tem sido o exemplo devido para o teu filho. Então, mamãe, papai, por favor, volte às primeiras obras, lembra do primeiro amor e abraça o teu filho, porque o Senhor vai te dar força para você continuar educando, para você continuar ensinando o caminho que ele deve andar. Mas ele precisa ver em você também este caminho. Amém? Eu quero também estar agora, Daia, vamos estar orando por todos os pedidos de oração, para emprego, para cura, para mães que estão com este problema dentro de casa, tá bom? Amém, pastor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar todos os pedidos de oração, todos esses pais, essas mães, Pai, que estão com esse problema com crianças na adolescência, Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria, dê longanimidade, mas dê perseverança, Senhor, com eles. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, por todas as pessoas que pediram com pedido para cura, para porta de emprego, para que o Senhor venha suprir aluguel, para que o Senhor venha suprir, Senhor, as necessidades do dia a dia, Senhor. Senhor, venha com a tua bênção da prosperidade, venha com o teu braço forte, ó Pai, pelo poder do teu santo nome eu peço, ó Pai. Fica com cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Obrigada, pastor, pelo convite. Muito obrigada a você
porque você voltou, eu sei que voltou toda vermelhinha dessa viagem horrível que você fez. Lugar feio. Tá? Mas, olha, muito obrigado pelo carinho e obrigado por cuidar dos adolescentes, tanto você quanto o evangelista Robson, com tanto amor. Eu e o pastor Marcelo louvamos a Deus pela vida de vocês e toda aquela turma que você está formando, em nome de Jesus, com aqueles guerreiros, esses gigantes que o Senhor está levantando. Eu profetizo sobre a tua vida, Daiane e Robson, que o Senhor lhes dê força, perseverança e muita sabedoria. Tá bom? Amém. Muito obrigada. Eu amo tudo isso, imagina Deus. Não, eu falo, Deus é apaixonado com esses meninos. É louco, alucinado com esses meninos. Jesus ama, eu amo muito eles. Obrigada, pastor, pelo carinho. Obrigada a você. Terminamos tarde já. Olha, gente, um abraço para vocês, um abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe e até a próxima quarta. Tchau. Tchau, gente. Para vocês. Tchau.